Boa tarde mais uma vez. Volto a essa tribuna agora para me posicionar e argumentar as razões do meu posicionamento em favor do PL 179, que está aqui. Projeto esse que tem 3 objetos. Ele institui o Serviço Social Autônomo São Paulo Negócios, que nós chamamos de Nova São Paulo Negócios. Nova porque na gestão passada havia uma São Paulo Negócios em outro formato, mas agora nós estamos propondo a criação de outra. Já esta antiga São Paulo Negócios, que é o segundo objeto desse projeto, passa a ser a São Paulo Parcerias, e o terceiro objeto seria, então, a Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos, a SPDA, que traz no seu escopo a autorização da contratação de pessoal. Eu vou falar rapidamente sobre a SPDA, porque é uma questão muito simples, que eu também já investiguei, já estudei, para poder compartilhar com os senhores. Essa proposta de contratação de pessoal próprio para a SPDA se justifica porque essa empresa hoje tem um efetivo muito pequeno, se não me engano, 8 pessoas, estão, inclusive, alguns afastados, e existe a possibilidade de aposentadoria, enfim, de não ter nem estes poucos funcionários trabalhando, e é necessário ter efetivo, claro, para desempenhar a função desse organismo. Ora, caso realmente seja necessário efetivar esse direito à contratação de pessoal próprio, seriam pouquíssimas pessoas, o que não vai chegar a afetar de forma nenhuma as finanças municipais ou, enfim, impactar o efetivo municipal, porque seria um efetivo muito pequeno e necessário para desempenhar essa função na prefeitura. Então, nós passamos agora ao debate sobre os 2 principais pilares desse projeto, que é, portanto, a São Paulo Negócios e a SPP. Bom, primeiro, faz-se necessário tratar essas 2 instituições, porque ambas vão deliberar e tratar temas distintos, temas que não poderiam ser tratados dentro de uma instituição só. A prova disso é que, nesta última gestão, a São Paulo Negócios, a antiga São Paulo Negócios, como eu já disse, tinha a responsabilidade de atuar nas 2 áreas, tanto na promoção de negócios, investimentos, oportunidade e desenvolvimento econômico de modo geral para a cidade, quanto na viabilização de parcerias. Eu mesma já falei aqui nessa tribuna que, nessa última gestão, foram analisados pelo menos 3 assuntos. A PPP da iluminação pública, um grande projeto, enorme, que demandou grandes estudos da prefeitura, a PPPs de garagens e os estudos também sobre a venda do Anhembi, feitos na gestão passada, na gestão Fernando Haddad, dentro dessa São Paulo Negócios. Ora, mostrou-se inviável continuar trabalhando nesse formato por 2 razões. Primeiro, porque eu considero, inclusive, conheço bem essa antiga São Paulo Negócios, que ela não recebeu todo o apoio, toda a força institucional que precisava, e talvez, apesar dos esforços dos excelentes técnicos que lá trabalhavam, talvez não tenha, pela falta de força política e de estrutura, conseguido ir tão longe quanto a cidade precisaria que ela fosse. Então, tanto na questão das PPPs, que eram necessárias para a cidade, e quem está dizendo não somos nós desse governo, era o governo passado, quanto da questão do fomento a negócios, a São Paulo Negócios, na gestão passada, não conseguiu performar o tanto que precisava, porque ela tinha essas 2 competências, portanto, faz-se necessária essa separação das instituições. Ora, nós temos, então, essa proposta de 2 instituições. No caso da SPP, da São Paulo Parcerias, ela tem como objetivo principal viabilizar todos os estudos necessários para que sejam implementadas as políticas de desestatização desse governo. Como todos sabem, era proposta, já na época da campanha do hoje prefeito João Dória,
um plano de desestatização para a cidade, contemplando uma série de ativos, uma série de bens, uma série de instituições e de serviços que são considerados como podendo ser passados à iniciativa privada em diferentes modelos de desestatização. Nós falamos hoje não só de privatização, nós falamos de 3 modelos. Nós falamos de privatização, que só contempla 2 equipamentos, no caso o ANB, que já era objeto de estudo na gestão passada, e Interlagos. Em seguida, nós temos os modelos das PPPs e os modelos das concessões. A grande maioria são concessões. Então, já estava no plano de governo do então candidato, e hoje prefeito João Dória, esse plano. A população que votou nele, os 53%, mais de 3 milhões de pessoas, sabiam disso, aprovaram essa visão, a visão que ele mesmo coloca como uma visão de um gestor, otimizando os serviços, maximizando os resultados e tentando, da melhor maneira possível, trazer benefícios para toda a população. Ora, essa proposta é uma proposta ambiciosa, é uma proposta que se faz necessário, porque hoje nós não temos condições, a Prefeitura de São Paulo não tem condições de manter determinados serviços e oferecê-los com qualidade. Se nós falarmos, por exemplo, do ANB, o ANB hoje está com uma estrutura decadente, inclusive tem perdido uma série de eventos, portanto, tem perdido receita. Se nós precisarmos tirar dinheiro do recurso público municipal para investir no ANB, esse dinheiro vai estar saindo de algum lugar. Não tem mágica, não se cria dinheiro. Para colocar dinheiro num lugar, tem que tirar de outro. Portanto, teria que tirar, não sei, da educação, da saúde, de algum lugar, para reformar o ANB, para colocar um ar-condicionado, por exemplo, que não tem no ANB. Seria justo isso com a população de São Paulo? Claro que não. Agora, é justo também fazer com que São Paulo não tenha um espaço adequado, decente para os seus eventos? Todos sabem. Feiras, eventos, convenções, são grandes geradores de riqueza, geradores de negócios, fomentadores de uma economia. Todas as grandes cidades do Brasil e do mundo buscam atrair negócios para gerar riqueza. E São Paulo, inclusive, já perdeu muitos eventos pela falta de um equipamento adequado. Hoje até existe outro privado, mas o ANB, no caso, não pode mais ser. Então, faz-se necessário essa desestatização do ANB, no caso, uma privatização, para que os investimentos a serem feitos lá e para que possam ser gerados os resultados benéficos na economia, sejam feitos com recurso privado e não com recurso público. Mesma lógica para Interlagos, um autódromo muito bom, muito bonito. Eu fui lá só uma vez na vida, tenho 38 anos, fui uma vez só no Autódromo de Interlagos, não sei, acho que talvez 90% da população nunca nem tenha ido até lá. Então, eu me pergunto se é justo que dinheiro público, que todos nós pagamos impostos, que isso alimente um equipamento aonde 90% dos paulistanos também talvez nunca tenham ido. E os outros, concessão, aí não há nem o que se discutir, não, nós não perdemos a propriedade desses bens, nós simplesmente vamos conceder os serviços para que eles possam ser prestados com qualidade e que os investimentos para que essa qualidade sejam obtidos sejam feitos pelo setor privado. Ora, então, ficando claro a necessidade de um plano de desestatização e que foi, de certa forma, aprovado pela população de São Paulo, faz-se necessário que sejam feitos os estudos para que não haja equívoco. Vide o caso da PPP da iluminação. Anos de estudos, e não chegou a um consenso. Então, é necessário ter um time qualificado, preparado, pensando em todos os aspectos da parceria público-privada, da concessão ou da privatização. Por isso, é necessário, como eu já disse, essa separação e o estabelecimento, então, da São Paulo Parcerias. São Paulo Parcerias vai ficar vinculada à Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, e eu vou reproduzir aqui alguns dos seus objetivos. Viabilizar e garantir a implementação do Programa Municipal de PPPs e o Plano Municipal de Desestatização e estruturar os projetos de infraestrutura, concessões, parcerias público-privadas de desestatização, fornecer subsídios e auxiliar a implementação. Então, veja bem, para aqueles que questionam, porque algumas pessoas têm dúvida se é necessário ou não desestatizar alguns bens, faz-se ainda mais necessária a criação da São Paulo Parcerias para que eles possam ver os estudos, para que eles possam ter os elementos, para que eles possam ter os dados concretos que vão mostrar se, sim ou não, cada operação será benéfica para a cidade de São Paulo. Então, veja bem, quem aprova o plano de desestatização deve, obviamente, aprovar a SPP, e quem tem dúvidas
deve também aprovar a SPP para que possa ter elementos concretos, para que possa ter números, possa ter dados, possa ter planos estruturados que vão, então, embasar a decisão de cada processo, de cada bem, serviço ou ativo da prefeitura a ser desestatizado. Bom, muito bem. A SPP, portanto, vem da antiga São Paulo Negócios, então nós estamos fazendo, na verdade, uma alteração nessa lei, não estamos criando uma empresa, não estamos necessariamente criando cargos e nem nada mais. É importante também ressaltar que, a seguir, virão outros elementos desta proposta do governo para que todos os pilares desse plano de desestatização possam ser analisados. Portanto, o Fundo Municipal de Desenvolvimento, o Conselho, etc. e tal. Esse, então, é um dos pilares que eu acredito que é uma forma muito responsável de seguir adiante numa proposta que já foi aprovada nas urnas pela cidade de São Paulo e que, inclusive, foi defendida por governos anteriores, seja o governo Haddad, seja o governo Lula, que também desestatizou serviços, que também fez PPPs, concessões, etc. e tal. Então, dizer que este governo está colocando São Paulo à venda não me parece embasado. Então, por que não disseram que o governo anterior também estava fazendo algo parecido? Muito bem, a continuação da nossa defesa desse projeto fala, portanto, sobre a São Paulo Negócios. A São Paulo Negócios, então, eu acho que tem... Presidente, eu posso continuar? Presidente Milton Leite, posso continuar a minha fala, porque eu estou sendo interrompida? Obrigada. A São Paulo Negócios também me parece, essa nova São Paulo Negócios que está sendo proposta, cuja criação será feita nessa lei, também me parece um instrumento inquestionável pelas pessoas que querem o bem da cidade de São Paulo e dos paulistanos. Por quê? Acredito eu que ninguém nessa sala, nem no plenário, nem nas galerias, seria louco de dizer que nós não precisamos de emprego, que nós não precisamos de trabalho, que nós não precisamos de renda. É ou não é? Todos precisam. A grande São Paulo tem mais de 2 milhões de desempregados e a cidade de São Paulo tem entre 1,5 milhão, 1,2 milhão e 1,5 milhão de desempregados. Portanto, fruto de uma grande crise nacional, mas também da falta de políticas municipais estruturadas para a defesa do emprego, do trabalho e do empreendedorismo. Faz-se necessária, portanto, uma grande política de desenvolvimento econômico que ajude a trazer de volta a dignidade dos paulistanos através do trabalho, através da sua renda, do seu dinheiro suado e conquistado com o seu nobre esforço. Mas, hoje, não é fácil gerar esse emprego, não é fácil para o empregado conseguir o emprego, mas, às vezes, também não é fácil para o empregador. A gente precisa lembrar que a grande maioria da geração de emprego não é feita pelos grandes grupos internacionais ou pelos grandes conglomerados. O grande gerador de emprego do Brasil são as empresas de pequeno porte, as empresas de médio porte. Essas empresas não estão dando risada do trabalhador, não. Pelo contrário, essas empresas estão sofrendo para se manter de pé. E a cada empresa dessa que fecha, são dezenas de empregos que vão embora. Então, manter empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, funcionando, através de uma política de desenvolvimento econômico, é manter a dignidade do paulistano, de qualquer classe, principalmente da classe trabalhadora. Principalmente da classe trabalhadora. Então, faz-se necessária também essa estrutura para desenvolver um plano de desenvolvimento econômico para a cidade, de modo que sejam contemplados os setores estratégicos, os setores onde há mais vocação, os setores onde há mais oportunidade, os setores que poderão beneficiar mais a sociedade paulistana como um todo. Então, a São Paulo Negócios, no seu novo formato, vai pensar o desenvolvimento econômico da cidade, vai identificar e articular oportunidades de desenvolvimento nos setores estratégicos, vai estimular, vai atrair desenvolvimento. Há setores
onde há uma vocação, mas não há apoio, não há estímulo. Eu vou dar aqui alguns exemplos: a tecnologia, a inovação, a saúde, setores da economia criativa, audiovisual, etc. e tal. Hoje não há uma política estruturada na cidade para a geração dessas oportunidades. E, portanto, o potencial criativo do paulistano, do brasileiro, é grande, mas falta um enquadramento, falta uma política de apoio. E olha que a São Paulo Negócios, sem o devido apoio do prefeito Haddad, até tentou e conseguiu implementar algumas políticas, como o Tec Sampa, mas, infelizmente, políticas pequenas. Conforme entendimento, Vossa Excelência haverá de compartilhar 15 minutos com o vereador Cláudio Fonseca? Houve esse entendimento? Houve. Tem a palavra, então, agora para 15 só minutos. terminando, só concluindo, vereador, me desculpa, eu não sabia desse acordo nosso, eu tá um acordo na base. Equivoquei. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte: além disso, a nossa experiência na geração de emprego e riqueza mostra também que as políticas de apoio à exportação são geradoras de emprego, e falta, em São Paulo, uma política de apoio à exportação que a nova São Paulo Negócios vai implementar. O seu formato de serviço social autônomo permite receber recursos de outros organismos, como a Apex, por exemplo, e esses recursos é possível que venham milhões e milhões. A gente está falando de 2,5 milhões de investimento para São Paulo Negócio funcionar, mas a gente está falando da possibilidade de captar muitos mais milhões de recursos para apoio à exportação. Nós sabemos, por exemplo, que a cada $1 bilhão exportados são gerados 50 mil empregos. Último ponto, vereador Cláudio Fonseca, me perdoa, mas é o seguinte: dentre outros projetos que podem ser implementados pela São Paulo Negócio, que, inclusive, terá um corpo muito enxuto, hoje se fala em gerar apenas 10 empregos na São Paulo Negócios. Tem gente aqui da oposição questionando: mas vai gerar emprego? Vai gerar 10 empregos. Só que esses 10 empregos podem trazer milhões e milhões de empregos para a cidade de São Paulo. Por exemplo, um projeto que pode ser desenvolvido pela São Paulo Negócios é um projeto similar ao que tem na Zona Leste, de desenvolvimento da região. Esse projeto de fomento à Zona Leste já tem a ambição de criar 40 mil empregos. Poderá ser ampliado pela nova São Paulo Negócios, mas poderá também ser replicado em outras regiões da cidade, para aumentar as oportunidades, estimular as vocações e fazer com que sejam gerados os empregos que a gente tanto precisa em São Paulo. Portanto, eu volto a dizer, esse projeto de lei traz, sim, benefícios para todos os paulistanos, de todas as classes, e principalmente para o trabalhador. Obrigada.